Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito o ser humano. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estou muito triste, porque os criei. Isso aconteceu por ocasião do dilúvio. Deus aparentemente se arrependeu de ter criado o ser humano e decidiu destruir. Houve o dilúvio, apenas Noé e a sua família viveram e recomeçaram a vida humana. Porém, o pecado novamente se desenvolveu. Por que Deus permitiu isso? Por que naquele momento Deus já não finalizou a questão do pecado? Se tinha que mandar o seu filho, que mandasse o seu filho para morrer ali por poucos. Enfim, por que permitiu que o pecado novamente se desenvolvesse? Esta e muitas outras questões você vai saber agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Estamos felizes aqui porque você está com a gente e vai fazer o programa acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas, as suas dúvidas que fazem esse programa acontecer. Como eu sempre digo, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo. Pelo Brasil, a Novo Tempo é espalhada pelo nosso território, alcança vários lugares, seja por canal aberto, seja por parabólica, seja por TV por assinatura. Aonde quer que você esteja, você vai assistir a TV Novo Tempo, mas também o mundo através da internet. Quantas e quantas pessoas têm mandado suas perguntas para a gente de outros lugares do mundo. Muito obrigado a você que acompanha a gente ao vivo e quem sabe você que vai assistir este programa em algum momento postado no YouTube. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aqui. Este é um programa onde nós queremos apresentar a você a palavra de Deus e juntos aqui queremos motivar você a estudar mais este livro sagrado. Com certeza, quando você estuda, dúvidas você pode ter. E aqui no programa, o nosso objetivo é esse, tentar ajudar você a sanar essas dúvidas através da palavra de Deus. Por isso, a sua dúvida sempre vai estar na mira da verdade. E aqui no programa, quem está no foco, quem está na mira para responder a sua dúvida é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus, contente por podermos mais uma vez estudarmos com os nossos amigos. Temos tido aí um grande número de telespectadores e ouvintes que têm acompanhado o programa e nós agradecemos muito pelo carinho, pela audiência, pela confiança que cada um de vocês tem no nosso trabalho e na TV Novo Tempo. Esperamos que você envie suas perguntas e esperamos, acima de tudo, que a resposta bíblica leve conforto, contentamento, satisfação ao seu coração. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa falando sobre um assunto interessante, a questão do dilúvio, né? Essa história do dilúvio, essa questão de Deus querer acabar com a humanidade ali naquele momento. Essa pergunta, o Júnior Carvalho mandou para a gente pelo Facebook de uma outra forma. Ele diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 6, que é o que eu estava lendo quando eu abri o programa, fala que Deus se arrependeu de criar o homem por causa da maldade. Então Deus fez cair um dilúvio sobre a terra. Se Deus fez isso, porque a terra estava corrompida e ele queria acabar com a maldade, por que Deus livrou Noé e sua família,
mesmo sabendo que eles também haviam herdado o pecado e que através deles o pecado voltaria a dominar a terra ao se reproduzirem novamente. A questão é essa: Deus, naquele momento, destruiu a humanidade. Apenas Noé e a sua família sobreviveram. E a pergunta é essa, professor: por que Deus permitiu que o pecado novamente se desenvolvesse? Veja, aqui nós temos que considerar algumas coisas. Eu anotei aqui, enquanto você estava abrindo o programa, 5 observações para fazermos sobre esta questão. Primeiro, Deus tinha um plano pré-estabelecido, né? Aqui em Gálatas 4:4, nós lemos o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, o que acontece? Deus, na sua soberania, escolheu o tempo certo para Jesus vir e morrer na cruz. Essa foi uma escolha unicamente dele. E para nós sabermos por que ele escolheu aquele momento em que Jesus veio e não outro, aí teremos que consultá-lo pessoalmente. O detalhe é que, em sua soberania, Deus viu, por isso que usa a expressão aqui, ó, ele enviou o seu Filho na plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo certo, pré-estabelecido por Deus, Jesus nasce, Jesus vive entre nós e Jesus morre na cruz do Calvário. Então, Deus tem um plano pré-determinado, né? Ele sabe o tempo certo de executar este plano. Segundo passo, Deus deu oportunidades para a humanidade, né? Se Deus destruísse toda a humanidade, como o fez, não é? E não poupasse Noé e sua família, não existiriam mais seres humanos. E o que aconteceria? O plano de salvação seria um fracasso, né? Deus não levaria nenhum ser humano para o céu. E um terceiro aspecto: se Jesus viesse morrer naquele tempo por Noé e sua família, só 8 pessoas iriam para o céu. Que graça tem isso para Deus, né? Então, mais uma vez, o plano de salvação seria um fracasso. Então, Deus não poderia Jesus morrer por 8 pessoas, porque ele sabia que, apesar do pecado continuar, muitos filhos dele sinceros se converteriam e aceitariam a Jesus como Salvador. E ele não ia perder esses filhos, né? Outro aspecto que devemos destacar: Deus também revelou a natureza do pecado. Deus tinha que deixar a história seguir o seu curso para revelar a natureza do pecado. O pecado era algo totalmente novo para os seres celestiais. Então, para Deus permitir que eles percebessem, né, a malignidade do pecado, a natureza terrível do pecado e os resultados do mesmo, Deus deixa a história seguir o seu curso normal e Deus entra na história humana, ao ponto de ele mesmo receber, na pessoa de Jesus, a punição pelos pecados de toda a humanidade, não é? E o último aspecto: Deus queria que você nascesse, né? Se Jesus tivesse vindo na época de Noé, além de levar só 8 pessoas para o céu, você e eu não teríamos nascido. Então nós temos que entender, mesmo que não conseguimos explicar, obviamente, todas essas coisas, entender a soberania de Deus, temos que crer que o Deus soberano sabe o que está fazendo. Se ele enviou Jesus na plenitude do tempo, é porque aquele era o tempo certo. Deus consegue ver além, né? Deus é onisciente, então ele consegue ver além e ver qual é o melhor momento para Cristo vir. Nós temos que dar graças a Deus, não é? Pelo sacrifício de Cristo, porque se não fosse isso, a humanidade já teria se extinguido há muito tempo pelos efeitos devastadores do pecado. Muito bom, professor. Com certeza, se Deus não permitisse, eu e você não estaríamos aqui hoje. Eu e você não teríamos a chance da salvação. E não só a gente, como muitos outros, né? Então, acho que Deus sabia que eu iria nascer, sabia que você iria nascer, e Ele escolheu salvar a você e a mim. Isso é um presente, é um amor que realmente nos constrange.
Bom, nós estamos apenas começando o programa. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Em ambas as redes sociais, você pode ali mandar nos comentários e a pergunta vai chegar aqui para mim, tá bom? Então participe aí, mande a sua dúvida, como por exemplo, essa que veio de Dourados. Quem mandou foi o Luiz Carlos Delfino. Obrigado pela sua pergunta, meu irmão. A pergunta do Luiz Carlos é o seguinte, professor. Lá em 1 Coríntios 10, os versos 1 e 2, está dizendo que os israelitas foram batizados ao atravessar o Mar Vermelho. Se não existia batismo no Antigo Testamento, por que estava sendo dito agora ali em 1 Coríntios? Porque Paulo está dizendo que eles foram batizados no mar. Aqui o nosso telespectador tem que entender que é apenas uma analogia. Ok. Né? É uma analogia. Então vamos ler aqui, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então ele está fazendo uma analogia, né? A água que eles receberam da rocha, a rocha que deu água para os israelitas, tudo representava Cristo. E ele faz uma analogia para dizer que o povo de Israel pertencia a Deus, né? Como o povo de Israel estava sendo guiado por Deus, uma nuvem protegia o povo ao longo do dia, para o sol não queimá-los, né? Então, entre aspas, eles foram batizados porque estavam sob o cuidado de Deus. Então, Paulo só faz uma analogia. Ele não faz aqui menção a um batismo, até porque a forma de o israelita pertencer ao povo de Deus não era o batismo, era a circuncisão. Então, obviamente, não era o batismo por imersão que existia naqueles dias. Professor, nós abrimos o programa falando aí sobre a questão do dilúvio, aí vem a pergunta, né? Essa aqui foi o Abel Nogueira que mandou. Ele gostaria de saber o seguinte: já que Lúcifer foi expulso do céu com 1/3 dos seus anjos, ou melhor, com 1/3 dos anjos, então Deus criou os seres humanos para ocupar esse espaço que foi deixado pelos anjos? Ocupar o lugar deles no céu? Quem sabe por isso Deus então quis que novamente a terra fosse repovoada depois do dilúvio? E aí, professor? Não, isso aí, se Deus criasse o ser humano simplesmente para tapar o buraco dos anjos lá no céu, Deus seria muito egoísta, né? Deus não teria amor verdadeiro pelo ser humano. Óbvio que Deus deseja também, Deus tem um espaço vazio no céu que ele deseja preencher com seus filhos. Agora, dizer que Deus criou o ser humano só por isso seria uma heresia, inclusive, né? Porque João 3,16 diz, ó, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o propósito de Deus em criar o ser humano foi um amor absurdo. Em Jeremias 31,13 é dito, Deus diz para o povo, né, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Este amor eterno não combina com uma atitude de criar seres humanos só para tapar buraco lá no céu. Tá? Então, não tem lógica esse tipo de pensamento, nós não podemos aceitá-lo. Muito bem. Agora pelo Instagram, o pessoal está participando, mandando as perguntas para a gente. Obrigado por você fazer o programa acontecer. Mande a sua pergunta. Não desista não, hein? Se ela não foi pescada. Essa aqui quem mandou foi o Pedro Souza. A pergunta do Pedro é a seguinte. Gosto muito do programa e tenho uma pergunta. Expliquem a passagem que Jesus diz. Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Argumento usado pelos católicos para dizer serem a verdadeira igreja de Jesus. Grato pela resposta. Professor, o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou, Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja? Obviamente que entre os nossos irmãos católicos, né, apostólicos romanos, essa declaração de Jesus quer dizer que Pedro foi a pedra fundamental da igreja, sendo, portanto, o primeiro papa a existir. Mas nós vamos perceber que essa interpretação ela não é bíblica, mas ao mesmo tempo, no meio protestante existem duas interpretações possíveis para esse texto.
Uma é a de que Jesus, ao dizer que sobre esta pedra edificarei minha igreja, Cristo poderia estar se referindo a ele mesmo. E realmente, em Efésios 2:20, 1 Coríntios 3:11, o próprio Paulo diz que a única pedra da igreja é Cristo. Mas a segunda interpretação protestante, e a princípio eu me familiarizo mais com esta segunda e posso mudar de ideia, porque isso também não é uma questão de salvação. Agora, o que nós não podemos realmente é interpretar que Pedro teve a primazia ou foi o primeiro papa. Isso já está fora de questão, não é? A segunda interpretação é a seguinte: quando Jesus fala assim, na verdade, Pedro demonstrou fé de que Cristo era o Filho de Deus, não é? Verso 17 de Mateus capítulo 16. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É bem possível também que esta pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja, começaria a sua igreja, seria a fé inamovível de Pedro. Então Cristo poderia estar dizendo assim: Pedro, é com base nesse tipo de fé que você tem em mim que eu quero construir a minha igreja. E aí a segunda parte diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é porque a igreja foi construída tendo também como base a fé inamovível de Pedro em Jesus. Tanto que dali um pouco Pedro traiu a Jesus, né? Você vê ali no versículo 23, olha o que Jesus disse para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, para que as portas do inferno não prevalecessem contra a igreja, né, obviamente que a pedra principal, mesmo que Cristo esteja fundando a sua igreja com base na fé inamovível de Pedro, a pedra principal, a que mantém a igreja, é Cristo, porque senão não prevaleceria contra as portas do inferno, né, contra as forças do mal. Tanto que no verso 23 vemos que Pedro acabou, diríamos assim, sendo usado por Satanás, não é, para atrapalhar a Cristo. E no verso 19, quando fala que seria dado para Pedro as chaves do reino dos céus, para ligar e desligar as pessoas de lá, devemos entender que isso aqui não foi uma função dada só a Pedro. Isso aqui foi dada para todos os discípulos em Mateus capítulo 18, verso 18, Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, seja num contexto tanto de evangelização quanto de tratamento com uma pessoa rebelde na igreja, as pessoas, os discípulos de Cristo podem ligar ou desligar alguém dos céus. Ou seja, quando prega a palavra e a pessoa aceita, indiretamente está ligando essa pessoa ao céu. Na verdade, quem a liga é Cristo. Indiretamente é o que prega. Quando a pessoa prega e a outra rejeita, indiretamente o discípulo, pregador, está fechando o reino dos céus para esta pessoa. Então, se você ler aqui Mateus 18, você vê que não foi só Pedro quem recebeu esta incumbência. Então, realmente não podemos dizer, com base nesse texto, que Pedro foi o primeiro papa. Muito bem, professor, eu queria aproveitar e oferecer, como a gente sempre oferece nosso programa, desde o primeiro dia que nós fizemos esse programa. É esse curso Verdades para o Tempo do Fim. É o curso do Na Mira da Verdade. É um curso bíblico fantástico, meus irmãos. Você que acompanha aí, gosta ou tem curiosidade para conhecer mais a Palavra de Deus, ele tem 16 lições que dá um vislumbre dos últimos acontecimentos do tempo em que nós estamos vivendo e temas importantes que vai construindo a sua ideia e para entender o momento que nós estamos passando. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. É só você entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver a imagem dessa revista, clica lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro e preencher os seus dados postais para que chegue direitinho para você.
É um presente nosso para você. Aproveite. Se você não tem ainda o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, peça agora mesmo. Você também pode ligar, só que no horário comercial, tá? 0 operadora 12 21 27 3121. Você pede e também vai fazer o cadastro e receber gratuitamente na sua casa o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Nosso tempo está correndo aqui, eu tenho que ir para o intervalo rapidinho, mas muitas perguntas estão chegando. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você fazer o programa acontecer. Mande as suas perguntas por SMS através do número 12 981510101 e também nas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt e o nosso Instagram, @namiradaverdade. Eu quero dizer que você também pode mandar pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Tem uma pergunta aqui que já foi pescada, mas ainda ele deve ter mandado umas 250 vezes aqui, porque eu já respondi para ele que já foi pescada a pergunta e a pergunta continua caindo aqui. Mas muito bem, a pergunta é boa e ela vai estar na Mira da Verdade agora. Vamos lá. Quem mandou essa pergunta foi, deixa eu ver se tem um nome aqui. Não tem o nome. Então tá bom. A pergunta é a seguinte, professor. O significado, ele gostaria de saber o significado da expressão arrebatado em espírito, dita em algumas passagens da Bíblia, como por exemplo, Apocalipse 1:10, Ezequiel 37, 1 e 2, Apocalipse 4:2, Mateus 4:1. O espírito de alguém ou de algum profeta pode sair do corpo durante o arrebatamento? Não pelo seguinte, porque se um espírito realmente saísse do corpo, o profeta morreria, né? O corpo não sobrevive sem um espírito. Então essa expressão arrebatar o espírito é o arrebatamento da mente e dos sentidos, né? Quando o profeta recebe uma visão profética, ele tem a sensação de que ele não está mais ali naquele local, porque Deus pode levá-lo para o passado, Deus pode levá-lo para o presente, mostrar algumas coisas no presente, ou Deus pode levar o profeta para o futuro. Então, ser arrebatado em espírito é uma forma de a Bíblia se referir às visões proféticas que o profeta tem e a sensação que ele tem de não estar naquele momento mais ali. Ele está no passado ou no futuro, de acordo com aquilo que Deus quer revelar para ele. Se fosse um espírito, né, uma entidade consciente sendo fora do corpo, isso seria morte, né? Então aí obviamente o organismo pararia de funcionar e não vemos um porquê de Deus tirar o espírito do corpo do profeta, diríamos assim, né? O profeta morrer um tempo e depois voltar esse espírito de novo. Não tem lógica bíblica para isso. Ok, professor, ok. Mais uma perguntinha aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou agora essa aqui? Deixa eu ver se também tem o nome, tem o codinome aqui, mas não dá para saber o nome. A pergunta é a seguinte, adoro o programa Na Mira da Verdade, tem sim, o meu nome é Meire, tenho uma dúvida a respeito dos povos maias, astecas, entre várias tribos que nem ao menos sabia quem era Jesus. Eles poderão ser salvos também, já que nunca souberam nada sobre o Evangelho? Boa pergunta, professor. Essa questão dos povos indígenas que talvez não conheceram Jesus, né? E aqui ela citou os maias, os astecas. Como que Deus pode salvar esse tipo de pessoa, meu amigo? Veja, em primeiro lugar, temos que ter em mente que nenhuma pessoa estará no céu a não ser por Jesus Cristo, né? Em João 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Cristo foi aquele que deu a sua vida em resgate pela humanidade, foi Ele que pagou o débito que a humanidade tinha para com a lei de Deus. Então, unicamente Cristo e seu sacrifício
podem colocar uma pessoa no reino dos céus. Isso não significa que Deus não possa se revelar para as pessoas, né, de outras formas. Por exemplo, no caso dos maias, como você falou, astecas, povos indígenas, e vamos aqui para o contexto bíblico. A Bíblia fala em gentios, ou seja, em pagãos que não conheciam nada do Evangelho. Paulo diz em Romanos 2, 14 e 15 que Deus pode se revelar a eles pela lei moral implantada no coração deles e que Deus também pode se revelar a eles pela natureza, como lemos em Romanos 1, 20. Então vamos ver essas duas formas de revelação. Existem outras, tá? Hebreus 1, 1 e 2 diz que Deus se revela de muitas maneiras por meio dos profetas e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, a maior revelação de Deus é Cristo, mas não é a única, tá? Então em Romanos 2, por exemplo, diz assim, versos 14 e 15, quando pois os gentios, né, que não têm lei, ou seja, não tem a lei de Moisés, não tem os escritos de Moisés, não tem o Antigo Testamento, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes o gentio, o pagão, seja quem for, mesmo que ele não tenha a lei escrita, ele procede, por sua própria natureza, ele procede em conformidade com esta lei. E por quê? Verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então aqui é dito que Deus, ele gravou uma lei, uma norma no coração de todas as pessoas. E com base nesta norma, Deus pode julgar cada pessoa. Por exemplo, salvo as raras exceções, mas no geral, se você perguntar para um índio que nunca teve contato com a Bíblia, para um ateu, para um agnóstico, para um cristão, para um budista, para um muçulmano, para um hinduísta, para um shintoísta, para um judeu, se é correto, por exemplo, um filho manter relações sexuais com a mãe e com o pai, todos vão dizer que isso é uma coisa abominável. Como que sabe-se disso? Porque tem a lei moral implantada no coração. Todo ser humano, não importa o meio no qual ele tenha sido criado, ele sabe que matar é errado, que estuprar é errado, que roubar é errado. Por quê? Porque Deus implantou a lei no coração. E Deus pode, o Espírito Santo pode, através desta lei que testemunha na consciência do indivíduo, Deus pode apontar para esse indivíduo que Cristo é o caminho para ele receber o perdão dos seus pecados e pode, através dessa lei moral, conduzir esta pessoa a uma vida de transformação, né? E Romanos 1:20 diz, e esse texto aqui é um texto importante também para muitos amigos, macroevolucionistas e ateus e agnósticos que nos assistem, porque esse texto de Romanos 1:20 diz assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí falando dos pagãos que eram imorais naquela época, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Deus pode se revelar pela lei moral implantada no coração, Deus pode se revelar pela natureza. E aí o sacrifício de Cristo completa aquele conhecimento que falta na vida da pessoa e pode colocar esta pessoa no céu. Tanto que Cristo diz em Mateus 8:11, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, nenhum ser humano deixará de ter a oportunidade de conhecer algo acerca do plano de salvação e de aceitá-lo também. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Johnny. Eles são de Feira de Santana, ele e a esposa, o Johnny e a Urânia. A pergunta dele é a seguinte, professor. Jesus era um anjo
antes dele ter ganhado a honra de descer até a terra? Pois em Hebreus fala que existia vários anjos e ele foi escolhido. Lá em Hebreus 1, 4 e 5 fala que você é o meu filho e hoje eu me tornei seu pai. E eu comecei a ler aqui o texto, a hora que eu li essa pergunta no nosso SMS, quando a gente vai ali em Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 4, na Bíblia aqui que eu tenho, que é na linguagem de hoje, diz o seguinte: assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Aqui está dando a ideia, porventura, de que Deus era uma criatura, Jesus era uma criatura também, assim como os anjos, professor? Não, pelo seguinte, quando você leu, e todos os anjos de Deus o adorem, se Cristo fosse uma criatura, Deus estaria estimulando os anjos a serem idólatras, né? Então, na verdade, Cristo, ele não é uma criatura. Do que Hebreus 1,4 fala? Mas ele não dá a entender de que ele empossou Jesus disso? Aqui, no contexto, é a encarnação de Cristo. Quando fala ali no verso 5, tu és meu filho, eu hoje te gerei, esse texto no Salmo capítulo 2, verso 7, se refere também à entronização do rei. Então, aqui em Hebreus, nós vemos Jesus tanto se tornando carne como sendo entronizado. Então, quando Cristo volta para o céu, ele é entronizado, ele volta para o seu trono e recebe a adoração dos anjos. Agora, que Cristo nunca foi uma criatura, basta ler o verso 8, um verso adiante. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Não tem como Cristo ser anjo e Deus ao mesmo tempo, né? Ele é chamado de anjo do Senhor no aspecto funcional, por ser o comandante dos exércitos celestiais. Agora, Cristo é o próprio Deus. Então, leia Hebreus no seu contexto, até, por exemplo, o verso 3, o verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, como que Cristo pode ser um anjo, se todo o universo, bem como os anjos, foram criados por meio dele? Não tem como, ele é o criador de todas as coisas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo não é menor que o Pai em nenhuma vírgula em sua essência divina, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Cristo é quem mantém a vida de todas as criaturas, porque ele é o autor da vida. Então, quando fala, tu és meu filho, hoje te gerei, aqui está falando tanto que Deus fez com que ele encarnasse, mas depois fez com que ele o quê? Fosse entronizado. E aí os anjos, obviamente, o adoraram, voltaram a adorá-lo pessoalmente, né, após a sua entronização. Mas veja, Hebreus todo o capítulo 1, versos 1, 2 e 3, veja o verso 8, onde Cristo é chamado de Deus, e aí não tem como, não é? Compararmos Jesus a um ser criado, tanto que Isaías 9,6, Cristo é chamado de Pai da eternidade. Como que o Pai da eternidade pode ser uma criatura? Não tem lógica nenhuma. Muito bem, professor. Tenho mais 2 minutinhos, mas acho que você consegue responder essa. Quem mandou foi o Wesley Moura. Ele diz, a paz do Senhor. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou da Assembleia de Deus, porém admiro muito a Igreja Adventista e o programa Na Mira da Verdade. E já os acompanho há 6 anos. E o professor Leandro Quadros é uma referência para mim. A minha pergunta é, existe salvação para quem se suicida, seja por depressão ou por algum outro motivo? E Sansão, se suicidou, foi salvo? Muito boa pergunta, meu irmão. Obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, viu? Para com o programa, para conosco, que Deus abençoe muito a sua vida. Realmente, meu irmão, existe um mito no meio religioso, né, de que toda pessoa que se suicida perde o reino dos céus, né? Como se o sacrifício de Cristo não fosse eficaz para esse tipo de pecado. É eficaz para todos os outros, ou seja, pode perdoar um criminoso, né? Mas não pode perdoar alguém que estava com depressão em grau 3 e que acabou tirando a própria vida. Então é uma coisa totalmente incoerente. Quer ver um exemplo? Em 2 Crônicas 33, o rei Manassés
chegou a sacrificar os próprios filhos às divindades pagãs. E Deus o puniu por isso, porque quando Deus perdoa, ele não tira as consequências do crime do indivíduo, ok? Só que ele pagou as consequências pelo seu crime, mas ele acabou se arrependendo e Deus o perdoou. Então é a mesma coisa dizermos o seguinte, bom, Deus pôde perdoar o rei Manassés, em 2 Crônicas 33, que sacrificou os próprios filhos, mas não perdoa uma pessoa doente. Ou seja, uma coisa absurda, né? Não tem lógica nenhuma isso. Então isso aí que predomina no meio cristão, isso não é bíblico. E o caso de Sansão que você citou é o caso perfeito. Por quê? Quando lemos Juízes, nós percebemos claramente que Sansão, mesmo que estivesse sendo usado por Deus para exercer juízo sobre os filisteus, Sansão sabia que ele estava atentando contra a própria vida, né? E depois do intervalo eu vou ler para você o texto que mostra que Sansão atentou para a própria vida e que mesmo assim ele encontrou graça diante de Deus e foi salvo. Não sai daí não, a gente volta já já. No bloco anterior eu estava explicando que Sansão foi o exemplo de uma pessoa que, mesmo tendo cometido suicídio, recebeu perdão de Deus e será salvo, está na galeria dos heróis da fé. Então eu vou ler os dois textos bíblicos para ajudar a você, telespectador, a entender que o sacrifício substitutivo de Cristo é tão poderoso que pode perdoar até mesmo um suicida, ok? Juízes, capítulo 16, versos 28 a 30. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Aqui não tem nada de martírio, não. Aqui ele sabia muito bem o que estava fazendo. Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Já pensou um mártir matando alguém? Então quem diz que isso aqui Sansão foi um mártir não leu o texto, né? Então o que acontece? Sansão atentou contra a própria vida para se vingar dos filisteus. E o texto bíblico diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua própria vida. E apesar disso, apesar de ter atentado contra a própria vida, e obviamente ele foi um instrumento de Deus para exercer juízo, né, sobre pessoas más e criminosas, apesar de tudo, né, até mesmo do atentar contra a própria vida, veja o que diz Hebreus 11:32, falando dos heróis da fé. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Vocês já pensaram que coisa estranha seria Deus colocar entre a galeria dos heróis da fé um cara que se perdeu? Não tem cabimento algum. Então a história de Sansão mostra que todo cristão que anda dizendo por aí que todo suicida vai se perder, ele não está dizendo isso de forma responsável e muito menos com base bíblica. Então, ao invés de dizer uma barbaridade dessas, dê esperança para a família, né, que está vivendo este momento de dor. E se acontecer desta pessoa suicida não ter aceitado a Jesus e não ir para a eternidade, deixa que Deus conforte essa pessoa na eternidade. Mas não tire a esperança da pessoa em vida agora. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Muito bem, professor. Muito bem, mais uma perguntinha aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver aqui, quem mandou foi o Daniel, ele é acho que é de Jundiaí. A pergunta dele é a seguinte: professor,
quando Deus retirar o seu Espírito Santo da terra, isso vai acontecer antes da volta de Jesus ou depois do arrebatamento? Veja, na verdade nós percebemos que isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Por quê? Eu acho que já é importante até a gente explicar aqui. Ele fala antes da volta de Jesus ou depois do arrebatamento. Talvez ele pense também que há um arrebatamento depois da volta de Jesus. Ou não, melhor, antes da volta de Jesus, né? Um arrebatamento secreto, né? Pois não sei, porque como ele falou em retirar o Espírito Santo da terra, né? Pode ser uma pergunta adventista ou não. Então vai ficar difícil a gente dizer, mas vamos entrar nesse ponto da questão do Espírito Santo. Realmente chegará um momento em que Cristo vai terminar a sua obra no santuário celestial, né? Ele é o nosso intercessor, nosso advogado e também nosso juiz. A figura do sumo sacerdote em Hebreus 8, versos 1 e 2, quando fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote, e esse é o tema mais importante da carta aos Hebreus, esta figura do sumo sacerdote indica essa dupla função de Cristo, não é? Ele é o nosso advogado, de acordo com 1 João 2, verso 1, e também nosso juiz, de acordo com Daniel 7, versos 9 e 10 e João 5, 22. Quando Cristo terminar a sua obra de intercessão e de juízo, ele vai voltar. Quando Cristo sair do seu santuário, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras, como diz Apocalipse 22, 12. Neste caso, o Espírito Santo não vai mais estar atuando para converter ninguém, porque Cristo virá para dar a cada um segundo aquilo que fez. Nós cremos que a retirada do Espírito Santo se dará, em especial, no momento ali de Apocalipse 13, quando houver uma nova perseguição aos filhos de Deus. A Bíblia profetiza uma perseguição, um boicote econômico contra os filhos de Deus pouco antes de Cristo voltar. O tema relacionado ali é a adoração. Então, naquele momento, não temos como dar uma data, obviamente, mas por aquele momento, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, depois que todos, obviamente, tiverem a oportunidade de escolherem entre a adoração ao verdadeiro Deus ou a falsa adoração. E aí, quando começarem a caírem as 7 pragas do Apocalipse, que são juízos antecipatórios de Deus antes do juízo final, aí é porque o Espírito Santo realmente não está mais atuando em nenhum pecador não convertido, porque as pragas já são o quê? Juízos caindo, então não há mais a necessidade da intercessão. Então é por esse período que nós cremos, né, que vai acontecer. E depois das pragas, os justos não serão atingidos. Depois disso, aí sim os justos serão arrebatados com Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Agora, professor, olha, a Carolina que está ligadinha com a gente aqui pelo Facebook, ela também quer saber o seguinte: por que vai haver o Armagedon, ou seja, a última tentativa do mal, se nessa época Jesus já terá saído do santuário e todos os casos já estarão decididos? Mas vai existir exatamente por isso, porque o Espírito Santo, ele é o poder refreador do mal. Então, agora você imagine, se o Espírito Santo estando presente aqui na terra, a terra se encontra do jeito que está, em maldade e corrupção, você imagine o que vai acontecer quando o Espírito Santo se retirar da terra, né? Não haverá limites para a maldade humana. Então esta guerra contra o povo de Deus é resultante da retirada do Espírito Santo e da rebeldia e endurecimento dos ímpios em seguirem Satanás no seu trabalho psicopata de levar sofrimento à humanidade. Então, a lógica está exatamente nisso. Se o Espírito Santo nunca fosse retirado da terra, nunca existiria o Armagedon. Mas como vai existir, é porque realmente o poder refreador do mal foi para o céu. E aí que nós precisamos dizer um sim para Jesus em vida. Neste momento, no momento que se chama hoje, como diz Hebreus 3, verso 7, também capítulo 4. Muito bem, tem uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso Instagram. Estou tentando achar o texto bíblico aqui para contextualizar, mas já vou colocá-la na mira. Quem mandou foi o Carlos. Ele diz o seguinte:
Na verdade, o Instagram é do Carlos, mas quem mandou foi a Débora, tá? A Débora, ela diz o seguinte: amo o programa, tem me ajudado muito e acompanho desde pequena. Por favor, me responda. Estou com muita dúvida sobre o que está escrito em Marcos 9:49, sobre todas as pessoas serem purificadas pelo fogo. E o contexto em geral. Eu gostaria que me explicasse. E se puderem, gostaria que explicassem toda esta parte até o verso 50. Então, o que está falando ali, professor? Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que eles eram fantasmas. Deixa eu ver se está certo aqui, é isso mesmo? E começaram a gritar, todos ficaram apavorados, tal. Coragem, sou eu, não tenha medo. Aqui não está dizendo... Marcos 9. 9:49. Opa, eu estou lendo aqui 6, né? Tá certo. 9:49 diz o seguinte, professor. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O que está querendo dizer aqui a questão da purificação com o fogo? Para a gente ajudar a Débora aqui, professor. Vamos ajudar. Aqui tem um texto de Pedro que vai nos explicar isso. 1 Pedro 1. Vamos ler aqui, a partir do versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então Pedro fala que a nossa fé é provada com fogo, no sentido de que nós passamos, não é, por provações, tá? Então o que Marcos quer dizer, né, ser salgado com fogo é passar por provações. As provações têm o poder de refinar o nosso caráter. Assim como o fogo mostra a qualidade do ouro, se ele é bom, se ele é puro, diríamos assim, as provações também podem mostrar a qualidade do cristão. Óbvio que Deus não quer que tenhamos sofrimento. Muitas vezes nós, pelas nossas decisões, impomos sofrimentos à nossa própria vida. Mas existem sofrimentos que são consequências de se nos tornarmos cristãos, né? Porque nós estamos numa luta contra seres demoníacos. Então, Efésios 6:12, Paulo diz, né, que é o exército de Satanás. Então, consequentemente, enfrentamos provações. Mas se enfrentarmos elas com fé em Cristo, nós seremos purificados. Então, é isso que Marcos quer dizer, não é? Purificação através das provações. Muito bom, professor, muito bom. Nós temos alguns minutinhos ainda. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram também, tá? Quem mandou foi o Daniel Firmino e a pergunta dele é a seguinte: em Hebreus 4:8, diz que Josué não deu descanso no sábado ao povo israelita? É isso mesmo? Que episódio é esse falado aqui? Me ajude a entender o contexto. Se a gente ler aqui Hebreus, logo, só apenas o verso 8, diz o seguinte: se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, falando aqui do sábado, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Então ele quer entender esse texto aqui, professor. E vamos explicar para ele o contexto, né? Isso. Veja, aqui, querido telespectador, o objetivo de Hebreus 4 não é falar do sábado. O sábado é usado, sim, como um exemplo no verso 4, mas qual é o tema de Hebreus 4? A entrada no descanso pela fé em Cristo. Então aqui não fala do repouso sabático, fala do repouso na fé. E Paulo aqui, ele está pedindo para os cristãos que deixem de ser incrédulos e que descansem pela fé em Jesus Cristo. E que não façam como os israelitas, que não quiseram entrar no descanso de Deus, no descanso pela fé, e também não entraram lá no descanso sabático. Então ele faz uma analogia, diríamos assim. Ele
usa o descanso do sábado como um exemplo do descanso pela fé em Cristo que devemos ter todos os dias da semana. Então Josué não deu descanso para eles na terra prometida como era para ser. Por quê? Porque eles não quiseram. Porque eles não descansaram pela fé. Eles não tiveram fé em Deus. Eles rejeitaram a Deus. Então o tema de Hebreus é o descanso na fé em Cristo. E o sábado é mencionado ali como um exemplo. Agora isso é significativo. Isso aqui foi escrito aproximadamente 70 anos depois da cruz. Se o domingo fosse o dia de guarda, não seria mais conveniente o autor usar o domingo como um símbolo do repouso espiritual que encontramos em Cristo todos os dias da semana? Então, o fato de o sábado da criação, o fato de o autor citar aqui Gênesis 2, 2 e 3 como um símbolo do descanso pela fé em Cristo, demonstra que 70 anos após a cruz eles continuavam guardando o sábado. Do contrário, essa analogia não teria efeito nenhum. Ok? Então, quando disserem para você, o domingo é o dia de guarda, isso não é verdade. 70 anos após a cruz, né, o sábado ainda era observado por eles. Ok, professor. Muito bem, com essa nós terminamos mais um programa na Mira da Verdade. Agradecendo a você, telespectador, que fez o programa acontecer, mandando as suas perguntas. E, professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, Tito, obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, telespectador, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e que você nunca esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre, as suas dúvidas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!